Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Lívia Chanes, a principal executiva do Nubank. Conheça as ideias da nova CEO do maior banco digital da América Latina, que ultrapassou 90 milhões de clientes na América Latina. Eu vou conversar também com o Guilherme Weigert, CEO e cofundador da Conexa Saúde, a maior plataforma de telemedicina da América Latina, e também a Maria Barreto, que é CRO da startup Zen Club. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Nós estamos de volta com o Show Business. O fundador do Nubank, o colombiano David Vélez, certa vez relembrou como foi a recepção quando ele decidiu criar um banco no Brasil sem nenhuma agência física em 2013. Ele ouviu os mais diversos comentários negativos do tipo: esses caras não duram um ano. Anos depois, quando ele abriu o capital em Nova York, a ideia dele foi transformada naquele momento no banco mais valioso da América Latina. O Nubank é realmente um caso de sucesso no mundo financeiro e não só na América Latina. Hoje é o principal banco digital da região. E uma das principais executivas da empresa se chama Lívia Chanes e é a nossa convidada de hoje no Show Business. Lívia, brigadíssimo pela presença. Imagina. Aqui no estúdio. Lívia, o Nubank alcançou 90 milhões, 85, 90 milhões de clientes na América Latina, nas operações do Brasil, Colômbia e México. Com esse volume extraordinário aí de clientes, qual que é o próximo passo do banco? Olha, a gente costuma dizer no Nubank, né, o Davi fala muito isso, de que a gente ainda está no primeiro dia da nossa história. Então, embora quando a gente olha para esses números, né, que são super expressivos do ponto de vista de crescimento, a gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Acho que, primeiro, embora a gente já tenha atingido mais de 85 milhões de clientes no Brasil, a gente segue crescendo a taxas bastante grandes, né? Então, a gente hoje tem mais ou menos 50% da população adulta, mais de 50% da população adulta já é cliente nosso, e a gente segue nessa toada de crescimento. Então, tem bastante espaço, pelo menos mais uns 50% para a gente crescer. São 85 milhões no Brasil e 90 nos 3 países. E 90 nos 3 países. Exatamente. Agora, o Nubank, durante muito tempo, ele foi visto aí como um banco para jovens. Certo. Ele segue sendo o banco para jovens ou isso já é coisa do passado? Olha, a gente hoje, com 85 milhões de clientes no Brasil, tá certo que é o nosso principal mercado, cobre todas as fatias da população brasileira. Você tem o perfil... Bom, você como country manager certamente tem um número exato, né? Sim. Qual que é o perfil do público de vocês? Olha, a gente tem todas as faixas de idade, todas as faixas de renda. E hoje no Nubank a gente tem clientes em 100% dos municípios brasileiros, tá? 100%? 100% dos municípios brasileiros. Qualquer estado, qualquer cidadezinha tem... Temos um cliente, pelo menos um cliente do Nubank lá, né? E a gente tem essa cobertura da população como um todo. Então, vou dar alguns exemplos dos grupos mais, assim, extremos, né? Então, a conta de menores de idade, que é um dos produtos mais recentes, a gente já atingiu 1,8 milhões de clientes nesse primeiro um pouco mais de um ano que a gente lançou o produto. A gente estima que a gente tenha pelo menos 4 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade dentro da nossa base. E dentro do restante dessa população, que é a população adulta, a gente tem representatividade em todas as faixas de renda. Então, tem muitos jovens, sim, no Nubank. A gente tem uma população, na média, mais jovem do que o restante da indústria, mas já é uma falácia a gente dizer que a gente é um banco só para jovens. Até porque, né, Bruno, a gente estava conversando, os nossos clientes jovens, urbanos, né, que começaram lá no Nubank 10 anos atrás, também cresceram, amadureceram, já são, hoje já tem filhos, exato, já está em uma outra fase de vida. Então, hoje a gente tem uma população bem eclética, assim, bem democrática, assim, dentro de todas as características da população brasileira.
Olívia, o sistema financeiro brasileiro, ele sofreu, no mundo também, mas no Brasil, ele sofreu uma mudança radical, né? Você tinha, principalmente no Brasil, 5 grandes instituições, chamados de bancões, bancos tradicionais, e aí vieram os bancos digitais, as fintechs, que mudou radicalmente tudo. Certo. E o Nubank foi muito responsável por isso, também por essa mudança, essa ruptura. Começou muito com os jovens, né? Os jovens não queriam pagar a taxa da conta corrente, do cartão de crédito. E aí eu imagino que os pais desses jovens começaram a olhar com outros olhos esses bancos digitais, né? Minha pergunta é o seguinte: o Brasil vive como uma fábrica de fintechs. Tem banco digital, fintech para tudo que é lado, para todos os perfis. Como se destacar nesse cenário de bancos digitais e fintechs, embora vocês evidentemente são os líderes, com o perfil do brasileiro, que hoje o brasileiro tem gente com 5 aplicativos de bancos. Sim. 6 aplicativos. Tem pesquisa que diz que tem 6 aplicativos. Como se destacar, Lívia? Olha, a tecnologia hoje já é realidade do brasileiro no dia a dia, tá certo? Tanto no setor bancário, para compras, para tudo, para se comunicar com a família, enfim. Então, essa barreira se consolidou, né? Esse comportamento já se consolidou nesses últimos 10 anos. O que a gente costuma dizer com a filosofia do Nubank é: vence o melhor produto e aquele que é mais consistente. E o que eu quero dizer com isso, né? Você realmente se diferenciar nas experiências, na forma como você entrega o seu aplicativo, nos pequenos detalhes, na facilidade de uso, na estabilidade e na forma como você atende o seu cliente quando ele precisa de você, é o que constrói essa diferenciação a longo prazo, né? Essa transparência, esse cuidado com o detalhe e esse respeito pelas necessidades do cliente. Então, sim, tem muitos aplicativos. Mas, quando a gente olha, né, num cenário em que o cliente cada vez tem mais escolhas, né, e a tecnologia permitiu que as pessoas tivessem cada vez mais poder de escolha, a lealdade se define pela lealdade, pela consistência e pela qualidade do produto. E é nisso que a gente aposta. Agora, o Nubank acelerou muito a concessão de créditos, né? Sim. Nos últimos tempos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Como é que vocês encaram esse ambiente de inadimplência no país? Que não é de hoje, evidentemente. Sim. Olha, eu acho que o mercado de crédito no Brasil, né, tem suas características, suas peculiaridades, e a gente está sempre atento a essas mudanças, né, tanto macroeconômicas quanto em populações específicas na nossa concessão. Quando a gente olha os nossos índices de inadimplência, né, em todas as faixas de renda, a gente tem uma performance substancialmente melhor do que a média de mercado. Ou seja, os nossos clientes, na média, nos pagam em dia muito mais do que a média dos... É mesmo? Sim, isso a gente observa. Mas tem um motivo? São com os melhores clientes para ter os melhores pagadores ali? Eu acho que é uma combinação de fatores, né? Acho que tem a combinação de como as nossas políticas de crédito determinam o quanto a gente empresta a idade limite para cada cliente, né? Que tem uma performance, uma acurácia, né, provada pelos dados que a gente observa bastante alta. E, sem dúvida, o que eu comentei no começo, o amor que os nossos clientes têm pela gente, né? O Nubank é a instituição com o maior índice de recomendação, né, dentro do setor que a gente atua, né? Essa lealdade que a gente construiu, essa relação de reciprocidade, também é enxergada na forma como o cliente honra as dívidas conosco. Então, a gente acredita que sim, tem um mérito, né, das nossas políticas de crédito, da construção dos nossos produtos, mas também da relação que a gente constrói com os nossos clientes, que é de respeito mútuo e de transparência, construindo a longo prazo. Tem um depoimento, eu acho que nem estava esperando, um depoimento da Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank, especialmente para você. Ela gravou esse vídeo, nós vamos ver agora. Ela fez uma pergunta para você. Ai, meu Deus. Vamos ver o que ela pergunta para Lívia Chaves. Oi, Lívia. A gente está trabalhando junto aí há um tempinho, mas ainda estou curiosa aqui para saber o que te inspira e te motiva diariamente sobre o nosso trabalho que a gente faz aqui no Nubank. Olha só, chefe! O que inspira? Aliás, Cristina Junqueira, a gente tem a maior admiração como empreendedora e ela está mais do que convidada para estar aqui nesta cadeira aí do show business em 2024. Mas vamos lá!
que mais inspira você? Pergunta da chefe, hein? Olha, eu costumo dizer que acho que são poucas as instituições no Brasil e na América Latina que permitam que a gente crie coisas que tenham relevância mundial. Infelizmente, isso é a exceção na nossa região, não é a regra. E eu acho que a gente eu poder trabalhar numa instituição dentro do Brasil, certo? Sendo brasileira, construindo coisas que fazem um impacto positivo não só no meu país, mas que revolucionam a forma como o mundo inteiro pode lidar com o dinheiro e com as finanças, é um privilégio enorme, sabe? Então, eu costumo dizer, acho que eu tenho o privilégio de poder, né, morei fora, tive outra experiência, poder trabalhar num lugar do mundo que eu quisesse, sabe? E poder fazer isso aqui dentro do meu país, sem ter que abrir mão do tamanho do impacto e da escala, e trabalhando com pessoas incríveis como o Davi e a Cris, é realmente inspirador, assim, é um privilégio que eu carrego no coração. Olívia, você me contou uma curiosidade que eu não sabia e eu achei muito peculiar. Certo. Você estudou Sim. com a Cristina na faculdade, foi isso mesmo? Sim, coincidências da vida. Eu e Cris somos engenheiras de formação. Engenheiras de formação. E entramos na mesma faculdade, né, na Escola Politécnica da USP, no mesmo ano, e estudamos na mesma classe. Na mesma sala. Olha só. E fomos nos reencontrar agora. Mas ela fez quando você fez a entrevista de emprego 3 anos e meio atrás, foi ela que foi a recrutadora ali, a última entrevista? Não, por acaso não, porque foi um desencontro, né, naquele momento, porque a Cris tinha acabado de ter a sua segunda filha, estava afastada em licença maternidade, então eu acabei conhecendo o Davi, né, nesse contexto da minha transição para o Nubank. Fez a entrevista com ele? Fiz com ele, com outros executivos da companhia. Não entrevistei com a Cris, mas quando eu recebi a proposta, ela foi a primeira pessoa que me mandou uma mensagem para me felicitar, e aí a gente bateu um super papo. Foi uma conexão muito bacana naquela época, assim, de a gente se reencontrar já nesse novo momento de vida, né? Você é engenheira, né? Sim. Engenheira, qual que é a especialidade? Eu sou formada em engenharia mecânica. Mecânica. Junto com a Cristina, que foi para outra área, né? Sim, acho que a Cris fez produção. Eram só vocês duas, como mulheres, na sala de aula? Não, tínhamos colegas, né? Tínhamos colegas. Mas... Eu faço essa pergunta, claro, evidentemente, porque até hoje, né, as salas de engenharia é muito dominada por homens, né? Super. Eu me lembro que, na época, né, as turmas da Poli, né, tinham 750, acho que, formandos por ano, e ingressavam 750 alunos, e eu me lembro que a nossa turma, a minha e a da Cris, entraram cerca de 100 mulheres na época, que a época foi, assim, o recorde da Escola Politécnica, mesmo assim, né, cerca de 10, um pouco mais de 10% aí da população. Agora, Lívia, como é que anda o interesse e a adesão das mulheres no setor financeiro? Olha, quando a gente olha as estatísticas, né, o setor financeiro, principalmente quando a gente vai para cargos mais sêniores, é um setor ainda bastante concentrado em liderança masculina, né? As mulheres ainda são a exceção na indústria. Então, obviamente, isso vem mudando com o tempo, a gente vem aumentando a representatividade das mulheres na liderança sênior, mas ainda é mais exceção do que a regra. No Nubank, a gente tem um compromisso, né, com vários temas de diversidade, incluindo liderança feminina, e a gente tem o compromisso de chegar a 45% das posições de liderança ocupada por mulheres até 25%. Você já passou por outros cargos de liderança, né? Já passou pelo Itaú, começou como trainee lá foi na P&G, né? Na P&G, sim. Alguma vez você foi desacreditada no trabalho por ser mulher? Olha, infelizmente, sim. Já teve situações em que o meu trabalho foi colocado à prova, tá certo? E as minhas atitudes também foram colocadas à prova com um viés, né, por eu ser mulher, muitas vezes por eu ser mãe, né, ou por ter tido... Por ser mãe? Sim, por ter a gravidez, a licença maternidade, né? Ela ainda é um pouco dogmática, assim, né, no ambiente corporativo e em várias instituições. Então, eu tive muita sorte, Bruno, porque eu trabalhei em instituições muito sérias e que a maior parte das minhas experiências foi extremamente positiva e eu encontrei muito apoio. Mas dizer que eu não
sofri nenhum tipo de microagressão e de preconceito, acho que seria leviano da minha parte. Sim, houve coisas que são até inacreditáveis em alguns aspectos hoje em dia. Fico feliz que isso esteja diminuindo, mas sim, acontece. Cada vez menos, mas aconteceu, assim. Então, é ainda uma realidade, e acho que a gente, né, acho que tanto a Cris como um super exemplo de empreendedora, de executiva, eu agora já num cargo de liderança, que a gente tem que construir mais exemplos para que outras mulheres possam se espelhar e se sentir apoiadas para também ingressar nessa carreira, né? Lívia, deixa eu voltar. A primeira pergunta que eu fiz para você aqui nesse bloco, que é o próximo passo do Nubank. Qual vai ser, e eu imagino que a área de investimentos ali, que é muito rentável para um banco, eu imagino que deve ser uma das prioridades aí de vocês, tanto em 2024 quanto nos próximos anos. Sim. É ela que vai ser uma das prioridades de vocês? Vocês têm estratégias já traçadas para atrair um público, não só um público mais velho, mas um público de alta renda? Vocês têm uma estratégia já traçada? Sim, olha, acho que são dois componentes, né? Acho que a nossa entrada no mercado de investimentos começou lá com a aquisição da Isinvest, há alguns anos, né? Hoje no Invest, né? E o trabalho que a gente vem fazendo, a gente teve vários aprendizados com a aquisição que a gente fez, e o trabalho que a gente está fazendo agora, a nossa prioridade é de trazer, né, os produtos que hoje são oferecidos no ambiente da Nuinvest, no aplicativo da Nuinvest, para dentro do aplicativo do Nubank, para que a gente possa trazer essa oferta para todos esses 90 milhões de clientes, 85 milhões no Brasil, terem acesso a esses produtos já no nosso aplicativo. Então, a gente vem trabalhando nessa integração, né, que obviamente a aquisição das empresas tem tecnologias diferentes, a gente está trabalhando nisso, e vem gradativamente trazendo esse portfólio que a gente já tinha lá para dentro do ambiente do Nubank, tá? Essa é a nossa prioridade agora. A gente sabe também que investimentos é uma parte fundamental do que o nosso cliente de mais alta renda espera, né? Não somente, tá? Porque acho que tem uma oportunidade para a gente também trazer o investimento, democratizar o investimento para todas as classes de renda no Brasil, e a gente vem fazendo isso com o lançamento das caixinhas, né? A gente já tem mais de 12 milhões de clientes investidores hoje no Nubank. 12 milhões? 12 milhões. São os investidores. Exato. E para o cliente de alta renda, obviamente, ele espera uma prateleira mais robusta, experiências mais sofisticadas, porque ele tem mais dinheiro investido, né? Então, ao a gente trazer esses ativos que hoje estão na Nuinvest para dentro do nosso aplicativo, a gente espera poder servir esse público de uma maneira muito mais efetiva do que a gente faz hoje. Oferecendo novos produtos, oferecendo experiências de gestão integradas ali com a gestão transacional da conta do cartão. Olha, um tema que o setor financeiro global, especialmente brasileiro, lida com a segurança dos clientes, né? Cada vez maior número de fraudes, número de ataques hackers, número de, caiu o aplicativo do banco tal porque teve um ataque hacker. Como é que vocês, ainda mais você que é líder de operação do banco, como é que vocês lidam com a segurança dos clientes? Perfeito. Olha, acho que a segurança dos nossos clientes é prioridade zero, né, em tudo que a gente faz. E a gente, por ser uma empresa de tecnologia, também ataca esses problemas com soluções tecnológicas, né? Então, a gente tem equipes especializadas tanto em segurança da informação, proteger os dados dos nossos clientes, quanto em prevenção à fraude, né? Para justamente tentar prever quais serão os novos golpes, né? Que tipos de vulnerabilidades os nossos clientes, né, sofrem no dia a dia, e fazer soluções para que os nossos clientes se sintam mais protegidos. Então, a gente faz o nosso trabalho de fazer uma camada de proteção da porta para dentro, invisível para os nossos clientes, através de modelos, machine learning, né, que são técnicas de identificação de fuga de padrões específicas, monitoramento de deep web, e a gente também constrói soluções para que os nossos clientes possam se proteger melhor. Exemplos, a gente tem o pack de proteção, que dá alertas para os nossos clientes quando o cliente vai fazer uma compra em um site duvidoso, ou quando está fazendo uma transação que não é uma transação usual, para que o cliente fique mais atento a esses golpes que às vezes parecem supernaturais, né? Quando a gente ouve uma ligação fraudulenta, quando alguém entra em contato com a gente, mas para fazer um alerta para que o cliente Vocês aí ligam para o cliente ou nunca o banco liga? Porque tem banco que fala, a gente nunca liga, a gente faz outro tipo de comunicação. Sim, a gente não liga
para os nossos clientes. Não liga para os clientes. É até bom você falar, né? Porque muita gente que assiste, eu imagino que é cliente de vocês. Exatamente. Não liga, né? Não ligamos. Se ligar, é um golpe. É golpe. A gente não pede para cliente fazer transação de Pix para ninguém, para confirmar. Passa a senha aí, ó, vou te passar um PIN. Não existe isso, não gente. Não existe, né? Na dúvida, desliguem o telefone, entrem em contato com a gente pelo aplicativo, é o canal mais seguro, tá certo? E ali o que sai do aplicativo, eu posso garantir para vocês que vocês estão protegidos. É importante você falar isso, né? Super. Porque a gente pensar, são os mais velhos que vão cair no golpe. Mas eu tô vendo cada vez mais jovens mesmo caindo nos golpes, porque os golpes estão sendo cada vez mais sofisticados. Eles estão muito sofisticados. Muito sofisticados, assim, o nível... Hoje, eu trabalho, né, no Nubank, trabalho na indústria financeira já há muitos anos. Eu escuto as ligações de cliente, porque a gente está perto ali da operação para entender o que está acontecendo. É impressionante o nível de profissionalização. Qual que foi o caso que mais te chocou? Que essa indústria... Desses golpes aí, que você que está ali o dia todo... O dia todo não, mas está vendo todos os casos aí. Olha, tem de tudo, assim, acho que tem desde ligações, né, de fraudadores se passando pela central do banco, né, pelo atendimento do banco e falando. Esse deve ser o básico, né? Não, esse é o que está hoje, assim, clássico, mais clássico, assim. Então, os fraudadores ligam, convencem o cliente, falam: oi, seu Bruno, tô vendo aqui que o senhor é cliente, o senhor fez uma compra, né, no seu cartão, deixa eu confirmar aqui, nossa, tô vendo aqui, sua conta foi hackeada, abre e vamos fazer alguns testes. E aí a pessoa entra num jogo emocional ali que fica super aflita. E aí o fraudador se aproveita disso e fala: então tá bom, agora olha, para eu fazer o teste, só o último passo que falta, faz um Pix de R$5.000 para esse número aqui. É somente um teste, a gente vai devolver. E a pessoa, como está num estado emocional muito alterado, faz. Pega na emoção, gente, né? Pessoas, assim, esclarecidas, tá certo? Pessoas... E acontece. E aí, a hora que a pessoa cai, se ligam pra gente desesperados, falando: gente, o que aconteceu? E a gente tenta, obviamente, recuperar o dinheiro da melhor forma, tenta orientar, mas é muito impressionante, né? A sofisticação que esses golpes tomaram. Ou entregas de flores também, né? Pessoas que... Entrega de flores? Que falam: preciso entregar umas flores pra você aqui, peguei seu WhatsApp no dia do seu aniversário, vou fazer essa entrega de flores, mas eu tentei entregar no seu apartamento e ninguém recebeu, então eu preciso que você me faça aqui mais um Pix de tantos reais. E, obviamente, as flores nunca chegam, né? Então, nunca vão chegar. Vai ser um outro presente, mas não serão flores. Exatamente. Olívia, a gente falou de... Vocês têm quase 7.000 funcionários, né, nas 3 operações. 80%, 90% deve ser no Brasil, né? Desses funcionários. Perfeito. E você comanda quase 2.000 profissionais diretamente, né? Sim. Como é que é lidar com tanta gente assim? É uma delícia e uma responsabilidade, né? Eu costumo dizer que a parte que eu mais gosto do meu trabalho é estar com os meus times, tá certo? E com os meus clientes. Então, eu gosto muito de gente, né? Pra gente, acho que trabalhar com produto, trabalhar com negócios dentro do ambiente digital, a gente precisa gostar muito de gente. Mas também é uma super responsabilidade, porque as decisões que a gente toma, as decisões que eu tomo no dia a dia, impactam, né, o trabalho de 2 a 7.000 pessoas, né, dependendo da reverberação, e a vida de 85 milhões de clientes. Então, a magnitude das decisões é muito grande, né, na escala do Nubank em todos os aspectos. A sua tomada de decisões é muito baseada em dado, número, ou você usa intuição? Como é que é a tomada de decisões da Lívia? Olha, eu sou engenheira, né? Você é engenheira, por isso. Você sempre gostou de matemática? Sempre gostei de números, sempre gostei de matemática, ainda gosto, me divirto com os meus filhos, né, que eles estão aprendendo. Então, eu sou uma pessoa científica, né? A minha formação é científica, então eu ouço muito, eu observo muito os números e gosto de ter dados para tomar as decisões. Agora, eu também costumo dizer que no mundo que a gente vive, você tem dado para tudo, né? Tudo, né? Então, se você só se baseia nos dados e não joga uma pitada de intuição, a sua capacidade de inovar é zero. Então, aí entra a inovação. Exato. E eu acho que para inovar você precisa tomar risco, precisa colocar intuição também, né? Sem tirar os números da jogada, mas eu acho que um pouquinho de arrojo. A inteligência artificial ainda não chegou lá, precisa da inteligência humana, né? Inteligência humana. Então eu tento equilibrar. Você falou por alguns momentos, eu achei muito bonito aí. Alguns momentos desse bloco, você falou nos seus 2 meninos. Sim. Os seus 2 filhos. O que é mais difícil? Liderar a equipe de operações aí do Nubank, com mais de 2.000 profissionais diretamente,
Ser mãe ou lidar com gente, porque você lida com cliente e você lida com funcionário. Olha, o que é mais difícil, Lívia? Eu acho que o mais difícil de tudo isso é ser mãe, sabe por quê? Porque cuidar dos negócios, por mais que seja difícil, desafiador, e cuidar dos clientes, né, por mais que eles sejam muito exigentes e a nossa responsabilidade seja grande, a gente consegue medir o impacto com os números que a gente olha, né? Filhos, a gente consegue medir o impacto mais ou menos, né? Então a gente nunca sabe se a gente está acertando ou se a gente está errando. E a gente vai conseguir saber o resultado do nosso trabalho lá na frente, né? Então acho que nesse sentido é mais desafiador, porque tem esse componente mais emocional envolvido de uma forma mais intensa, sabe? Olívia, quais conselhos você dá para os 2 filhos? Os 2 meninos que você tem? Olha, eu tenho feito um trabalho com eles em dois grandes eixos. Acho que um primeiro eixo de autoestima, de entender o que você é, no que você é bom e o que você gosta de fazer e respeitar a sua identidade, tá certo? Dentro das suas limitações e das suas fortalezas. E um segundo trabalho de saúde mental. Então, os meus filhos fazem aula de meditação na escola, fazem. O de 5 anos faz? Faz, yoga. Olha. E eu tenho estimulado muito isso, porque eu vejo hoje nas minhas equipes, as equipes do Nubank são muito jovens, né? O quanto essas questões de equilíbrio emocional... Saúde mental. Exato, são desafiadoras. Né? E como a gente preparou pouco as últimas gerações, certo? A minha geração, isso praticamente não existia, né? E como a gente se preparou pouco para isso, sabe? Então eu vejo que isso, a médio prazo, é o que vai fazer a diferença entre não só você ser um profissional sólido, mas uma pessoa feliz, né? Mas você fala do equilíbrio emocional. Sim. Da saúde mental. Saúde mental e autoestima, né? E você entender, aceitar as suas imperfeições, porque num mundo em que tudo tem filtro, em que tudo é otimizado, em que tudo é feito por modelo, né? Em que tudo tem muita perfeição nos padrões que são colocados para a sociedade, você conseguir se reconectar com a imperfeição humana, eu acho que é muito importante, tá certo? Senão você começa a ter frustrações atrás de frustrações e nunca se encontra, né? E acho que a beleza da vida é justamente a gente trabalhar com as nossas imperfeições coletivamente. Olívia, quem é a sua referência na vida, no trabalho? Olha, é uma pergunta interessante, assim. Eu admiro, assim, uma personalidade que eu admiro muito, a Coco Chanel. É mesmo? Eu acho ela... Por quê? Porque eu acho que ela foi uma mulher inovadora para o seu tempo, forte e que imprimiu na sociedade o impacto dos valores do que ela acreditava de uma forma artística e leve. E eu acho isso sensacional como história. Profissionalmente, eu não tenho uma referência. Eu tive a sorte de trabalhar com muita gente incrível, assim, sabe? E em todas as minhas experiências profissionais eu encontrei, assim, pessoas brilhantes e muito generosas. Então, eu tenho várias referências. Isso, né? Você acha que foi determinante para a sua ascensão? Porque você teve muita ascensão ao longo da sua trajetória até alcançar o posto que você está, né? Sim, sem dúvida. Você acha que esse é o ponto determinante? Eu acho que isso foi um ponto muito importante. Muito importante. Eu acho que encontrar... Eu acho que tem 2 pontos determinantes que eu destacaria. Um, eu acho que você encontrar essas pessoas, esses mentores, né, que se propõem realmente a ter a generosidade de te ajudar, tá certo? E entender suas fortalezas e te adotar para te ajudar a crescer mais rápido, fazem toda a diferença na carreira. Em qualquer carreira. Na carreira executiva, sem dúvida. E a segunda coisa é você, acho que é um pouco que eu falei que eu faço com os meus filhos, eu também acho que tive um processo de amadurecimento pessoal, de entender em que você é bom, quais são suas paixões, suas fortalezas. E encontrar instituições e posições em que isso se encaixe, né? Então, eu sou uma pessoa extremamente criativa, extremamente apaixonada pelo que eu faço, intensa, né? Então, por isso eu adoro trabalhar no Nubank, tá certo? Que eu estou trabalhando com 2 empreendedores, com uma visão de longo prazo, com uma visão de inovação, uma visão de tecnologia. Então, as coisas se encaixam bem, né? Se conectaram. Exatamente. Então, acho que essa leitura ajuda, né, a catalisar esse processo. Muito bem. Nós conversamos com Lívia Chanes,
líder de operações no Nubank. Brigadíssimo pela presença. O papo foi ótimo. A gente foi engatando tema para trás de tema diferente e foi muito prazeroso essa conversa. Obrigada, Bruno. Um prazer. E o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com o Guilherme Weigert, o CEO e cofundador da Conexa Saúde, maior plataforma de telemedicina da América Latina, e Maria Barreto, CRO da startup Zen Club. Até já. Vamos falar de saúde neste bloco. Desde 2017, o setor brasileiro se viu diante de uma nova startup, uma plataforma de telemedicina que se tornou a maior da América Latina. Em 2022, numa rodada liderada pelo Goldman Sachs, essa startup chamada Conexa Saúde levantou 200 milhões de reais. Em dezembro recente, a Vivo anunciou outro investimento de 25 milhões de reais na Conexa, isso depois de ocorrer uma fusão aí da empresa com uma outra startup do mesmo setor de terapia online, a Zen Club. Nossos convidados do Show Business neste bloco são Guilherme Weigert, que é CEO e cofundador da Conexa Saúde, e a Maria Barreto, CRO da Zen Club. Brigadíssimo pela presença de vocês no nosso estúdio. Primeira vez que a gente recebe dois aqui no estúdio do Show Business. Por isso, a gente fica honrado de quebrar aí, de certa forma, a questão de convidados aqui no Show Business, porque sempre tem um aqui ao meu lado. Vou começar com você, Guilherme. O setor de saúde, ele é considerado atrasado, tá? Quando se fala em inovação. Eu vou citar só um exemplo. O setor financeiro. O setor financeiro está anos-luz aí na frente. Quando se fala em inovação, o Brasil virou uma fábrica de bancos digitais, uma fábrica de fintechs. E quando eu falo com muita gente do setor de inovação, eu falo que assim, saúde tem muito a evoluir. Por quê? Legal, Bruno. Obrigado pelo convite, estar aqui, né? E privilégio estar em dois aqui, né? Estamos estreando aqui uma nova tendência, né? Vamos ver. Cara, então assim, acho que muito legal você falar isso do setor atrasado, porque tem algumas causas clássicas que a gente fala aqui. Primeiro, é um setor muito regulado, assim como o banco, mas ele é não só regulado, mas tem um tradicionalismo muito grande se a gente está falando de vidas, né? No final do dia, o quanto que o médico, pensa o seguinte, que legal, quando você aprende na faculdade, o quanto que o médico está tomando risco de vida, né? Ele foi sempre averso a risco, porque ele está lidando com vidas, com pessoas. Então, acho que é o primeiro ponto, vem a raiz da educação. A educação médica sempre foi uma educação em que cuidado com o erro, porque o erro pode comprometer uma vida. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além da regulação, que desafia muito a tecnologia, a gente tem uma dificuldade grande de inovação em tecnologia nesse setor, está muito atrasado. Então, você ainda tem vários prontuários que são prontuários físicos, presenciais. Então, a gente carece muito ainda da digitalização dessa jornada do usuário. Vamos combinar também que é um setor muito fragmentado. Diferente dos bancos, né? Você vai nomear 5 bancos que dominam o mercado. E no setor de saúde? Quantos hospitais existem no Brasil? Quantas clínicas? Quantos laboratórios? Olha a quantidade diversa de soluções de saúde para resolver o problema do paciente. Então, ele é super fragmentado. Então, dito isso, você cria uma conjuntura muito mais difícil de inovar. Mas a gente tem muita esperança, a gente tem visto, né, que o comportamento em outros mercados vai contaminar. É questão porque, no final do dia, o usuário quer. O usuário quer facilidade, o usuário quer melhoria. Simplicidade. Simplicidade. Então, assim, é claro que quem vai comandar essa mudança vai ser o usuário final, é o paciente, é quem usa o serviço de saúde. Não, e sabe o que eu lembrei também quando eu fiz essa pergunta? Porque a Amazon, quando comprou aquela plataforma nos Estados Unidos, a One Medical, né, por quase 4 bilhões de dólares, ela usou na justificativa o setor de saúde é um dos setores que mais precisa se reinventar no mundo. Isso me chamou muito a atenção, realmente. Deixa eu trazer a Maria para a roda. Maria, a Zen Club é uma startup de terapia online, né? Cuida muito de saúde mental das pessoas.
E me chamou muito a atenção numa entrevista que a Lívia Chanes, a CEO, a nova CEO do Nubank, do Banco Digital, ela esteve aí nessa cadeira e quando eu perguntei sobre preocupações com os funcionários, o Nubank tem 6 mil funcionários, né? Sabe o que ela respondeu para mim? A minha maior preocupação é com duas coisas, saúde mental, e ela fala também de inteligência emocional dos funcionários. É um exército de 6 mil funcionários e a maior parte é jovem que está trabalhando lá dentro. Isso é usual? Você tem escutado de lideranças brasileiras esse cuidado com a saúde mental dos funcionários? Sim, Bruno, eu acho que essa demanda vem crescendo muito no Brasil ultimamente, tá? É claro que a pandemia, ela trouxe visibilidade para uma temática que quase não era falada, quando a gente falava de saúde corporativa. E o problema é que de lá para cá, pós-pandemia, a saúde mental do brasileiro não melhorou, né? Eu vou trazer um dado para você. No ano passado, foram 288 mil brasileiros que foram afastados por questões relacionadas a doenças mentais. E se a gente fala 288 mil pessoas que foram afastadas por essa temática, que é uma temática que ainda é simples, que não é tão simples, né? Que ainda tem uma série de preconceitos, quer dizer que tem muito mais gente doente aí. Porque a pandemia, ela trouxe uma preocupação, né, sobre essa temática. A gente começou a falar mais sobre isso, mas de lá para cá, na verdade, a gente não tem visto a qualidade da saúde mental do brasileiro melhorar. Ela continua piorando. O ponto positivo é que a gente passou a falar sobre isso, que a gente não falava. E tem uma explicação? Tem milhares de explicações. Então, você acabou de falar do público jovem, né? Dessa nova força de trabalho que está chegando. Essa nova força de trabalho que está chegando, ela vem demandando mais esse tipo de serviço. Ela fala mais sobre essa questão de adoecimento. Ela se mostra também mais doente. Enquanto ela está mais doente de verdade, que ela fala mais sobre isso, ainda a gente não tem como comprovar, né? Mas certamente demanda muito esse tipo de serviço. Para você ter uma noção de números, no ano passado, no Brasil, a gente consumiu 70 milhões de consultas de psicoterapia. Agora, pensa bem, essas 70 milhões de consultas são daquelas pessoas que já sabem que estão adoecidas ou já buscam um cuidado em relação à sua saúde mental. O grande problema que a gente tem hoje no Brasil é que muitas pessoas estão ficando doentes, não sabem como se cuidar, como trabalhar a sua promoção de saúde mental e não estão cuidando disso. Então, estão adoecendo, estão sendo afastados, estão perdendo produtividade. Produtividade, né? Porque isso que eu ia perguntar para você, como é que as empresas no Brasil têm se preparado para isso? Porque tem uma questão severa ali de produtividade, porque o funcionário é afastado, né? Em casos graves, claro, né? Ele é afastado, então você tem uma questão ali de produtividade mesmo de uma empresa, né? Além, claro, da preocupação do funcionário que está ali doente. E aqui, quando a pessoa já foi afastada, a gente já perdeu aquela força de trabalho durante um tempo. Aqui é custo. Antes já. Como é que eu consigo reabilitar rápido? Trazer de volta, né, para a produtividade. O grande problema está até antes disso. Imagina, se eu hoje estou com uma depressão, com uma síndrome do pânico, com um caso mais grave, eu não vou produzir, trabalhar, estar presente naquele ambiente de trabalho da mesma forma que eu estaria se eu estivesse saudável. Então, o nosso grande trabalho aqui, no meio corporativo, é como é que eu consigo fazer promoção de saúde? E a promoção de saúde começa com a educação. Como é que eu trato essa liderança? Como é que eu preparo essa liderança para poder fazer gestão de equipe com um olhar diferenciado em relação ao adoecimento mental? Então tem uma preparação do líder também, da empresa. De todos. De todos. De todos. E começa... De avaliar, por exemplo, uma pessoa que está mal, ou uma pessoa que reporta para você, né, que está... Ou que apresenta indícios, né? Não sei como é que é. Como é que a gente vê isso, tá? Que não existe caminho certo. Então, assim, trabalhar a promoção de saúde, você vai ter que levar em consideração qual que é aquela empresa, a cultura daquela empresa, os valores daquela empresa, os ritos daquela empresa. A partir daí, você tem um comprometimento do C-Level, né, da alta liderança, do conselho, e cada vez mais isso tem ganhado mais força, porque o conselho está vendo que isso é importante. A gente tem que trabalhar e empoderar as áreas de saúde e as áreas de RH. E o que é empoderamento? Eu tenho que dar informação de qualidade. Eu estou com um problema de saúde mental? Aonde? Por quê? Trabalhar liderança. Como é que eu promovo um ambiente mais diverso? Mais equiparável para o público feminino, masculino? Como é que eu consigo promover um ambiente de segurança psicológica? Então, tem um treinamento da liderança, assim como do próprio indivíduo. Como é que eu estimulo você, enquanto indivíduo, a se desenvolver, se conhecer?
saber que sintomas que você tem que são sintomas de ansiedade, isso dá um nome para essa doença e fazer com que você não adoeça de verdade, né? Então, acho que está aí o desafio. Guilherme, você é médico, né? Você não tem envolvimento inicial, eu digo, na sua formação em tecnologia. Inclusive, você atuou né, como médico. Qual que é a sua especialidade? Cardiologia. Cardiologia. Como é que você criou uma plataforma, uma startup de medicina visando aí a telemedicina? Legal, eu acho que começou muito, muito cedo na minha trajetória, porque sou filho de mãe desenvolvedora do DataSUS, então minha mãe é engenheira de computação, desde o início lá muito exposto à tecnologia, meu pai é médico, então gostei dos dois lados, quase fiz tecnologia, cheguei a fazer vestibular, mas preferi ir para medicina, porque sempre gostei muito do contato com pessoas, né? Isso me fez chegar até aqui. Empreendi antes, né? Então assim que eu me formei, eu abri, né? Descobri o empreendedorismo, abri uma plataforma de educação médica chamada Jaleco, que tinha uma missão de melhorar a educação médica no Brasil. E aí, em 2016 para 2017, conheci o Fernando, junto com o Romeu. O Fernando é meu cofundador na Conexa, em que tinha uma tese muito, muito bacana para pensar em como gerar eficiência e acesso ao sistema de saúde. Aqui que eu entrei. Então, eu tive muito já experiência em tecnologia na experiência passada, mas adoro, acho que assim, eu acho que o segredo, né, vou dizer que tecnologia é sempre meio, mas a tecnologia ela pode transformar o setor de saúde de uma forma que a gente, que acho que passa a ser um propósito não só para mim, para toda a companhia, né? Todo mundo acredita de fato como que a gente pode levar acesso e melhorar a qualidade, melhorar o desfecho. Pouca gente está falando, enquanto que eu estou melhorando a saúde daquelas pessoas, melhorando o sofrimento das pessoas. Então, acho que passa a ter uma missão não só que eu aprendi na faculdade, no individual, né, no tete-a-tete com o paciente, mas ampliar esse escopo. Então, é super legal para mim. Maria é formada em administração de empresas, né? Sim. E a sua trajetória profissional toda foi ligada à saúde, né? Totalmente. Operadoras de saúde, variadas ali, algumas das maiores no país. As operadoras, elas estão quebradas no país? O sistema de saúde tem diversas dificuldades nesse momento. No ano passado, né, saiu o resultado operacional de 2022, que foram 12 bilhões e meio de resultado operacional negativo. Estima-se que no ano... 12 bilhões e meio de reais negativo. Isso envolvendo todas as operadoras. Todas as operadoras. No ano passado ainda não saiu esse resultado, mas estima-se que esse gap tenha melhorado, mas ainda seja mais ou menos 5 bilhões de negativo. Então, assim, não é que estão todas quebradas, mas é um setor que passa por diversas dificuldades. E como o Guilherme falou, eu estava escutando, acho que muitas coisas do que nos une é o seguinte: além das operadoras estarem com diversas dificuldades, né, então, para trazer resultado operacional positivo, a gente vê hoje no Brasil só 50 milhões de pessoas com acesso a plano de saúde. Então, 75% da população não tem plano de saúde. E o grande ponto é, quem não tem, quer ter, né? Então, como é que você tem um produto que é tão desejado como o plano de saúde e ele só perde para casa própria em relação ao desejo do brasileiro e as pessoas simplesmente não conseguem acessar porque é caro? Então, o grande problema da saúde no Brasil hoje é que, ano após ano, os custos aumentam mais de 20%. Então, se você tinha o seu plano de saúde e ano passado ele custava R$100, esse ano ele vai custar R$120. Então, a população, as empresas estão perdendo a possibilidade de utilizar plano de saúde, né, hoje, de forma geral, e o brasileiro quer muito. Então, a disrupção, né, empresas como a nossa estão aqui tentando equilibrar essa conta, né, que eu acho que é super relevante. Agora, uma das coisas que eu mais tenho escutado de profissionais do setor é a questão da fraude, que é algo crescente no setor todo. São vários tipos de fraude que têm acontecido, que têm atingido as operadoras e é uma coisa crescente que está aumentando esse rombo e esse prejuízo que você acabou de suscitar de mais de 12 bilhões de reais em um ano. Como é que as operadoras elas estão enfrentando essas fraudes? E eu queria até que você comentasse, assim, qual que vocês comentassem, porque vocês estão diretamente ligados no setor, quais são as fraudes mais recorrentes
Legal. atualmente? Então, esse é um tema que cada vez mais está em foco, porque a digitalização da informação, fraude é um comportamento, né? É um comportamento fraudulento, né? Em que seja vindo de um profissional de saúde, seja de um usuário, do beneficiário ao plano, seja dos dois juntos. Então, é o prestador ou o usuário que está fazendo a fraude, ou os dois juntos. E o que a gente percebe é que a gente agora começa a ver comportamentos cada vez mais visíveis de fraude. Então, a gente tem fraude, por exemplo, mais comum do usuário que tem a carteirinha do plano e que empresta para o amigo, para o familiar, que não tem acesso ao plano. Essa é a fraude mais comum que a gente vê hoje. Mas como é que ele consegue? Porque está no meu nome, né? Está no nome, mas olha como é que é frágil o controle dentro de um hospital, dentro de uma clínica, dentro de um profissional. Porque ele está com a minha outra identificação, outra identidade? Ele pode levar. Ele pode levar. Você fica... Quem que checa essa identidade? Entendi. Então, assim, né, será que a secretária do consultório está suficientemente incentivada a detectar isso? Será que ela checa? Então, existe um problema de dificuldade de verificação da identidade. Sim. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, é muito sujeito a falhas. Tem o segundo ponto, que é a fraude do reembolso. Essa eu tenho escutado muito até. Esse primeiro caso que você falou, eu nunca escutei. Mas o do reembolso, eu escuto assim, com muita frequência, inclusive. A fraude do reembolso é uma fraude cada vez mais comum, principalmente nas seguradoras que dão acesso ao reembolso, em que o profissional ou o usuário final estão tentando, de fato, se beneficiar desse benefício para uso impróprio. Então, exemplo, eu vou ir lá, e é muito comum, e se você perguntar para o usuário final que está lá na ponta, ele não reconhece como uma fraude. Ele não reconhece. Ele acha comum? Ele acha que como ele vê um comportamento aceitável de outras pessoas fazendo, que, de novo, gente, plano de saúde é regulado, é para acesso à saúde, problemas de saúde. E aí você vai lá e você pega, por exemplo, pede para uma consulta de R$800, por exemplo. Você fala, você me dá nota fracionada? O que é nota fracionada? Eu vou falar que eu fiz 2 atendimentos de 400 e vou tentar receber o reembolso de 400. Porque se de 800 eu tenho um teto, então não vou receber. Então ele se usa desse artifício. Sabe o outro que é muito comum? Procedimentos não cobertos pelo plano, estéticos. Então vai lá, por exemplo, num dermatologista, faz um botox, uma cirurgia plástica. Sim. E fala, olha, você emite isso aqui como uma consulta? Ele emite uma consulta, ele está recebendo um botox. Ele está recebendo o botox. O botox e está indo para consulta. E está indo pela consulta. Então, assim, esse tipo de comportamento, ele é cada vez mais frequente. E até então, as operadoras não tinham dados, tecnologia para coibir esse uso. E hoje, sim. Hoje o dado está na tela, o dado está digitalizado, todo o sistema de TIS que a gente consegue ver já consegue falar mais sobre essas informações. As operadoras conseguem ver comportamentos. Um exemplo clássico de fraude em prestador. A gente começa a perceber que tem alguns profissionais que eventualmente estão credenciados no plano, estão lá fazendo a consulta no plano, mas pegam justamente para pegar o paciente e falar, olha, não vai mais pelo plano não, vai pelo reembolso que eu vou receber 3 vezes mais e eu consigo dedicar mais tempo. Isso é uma fraude. Né? Então você tem uma série de fraudes. O que a gente tem utilizado cada vez mais é tecnologia para cada perfil de fraude eu ter um algoritmo identificando e criando modelos de incentivos e coibindo esse comportamento. E Bruno, só para complementar aqui, eu acho que cada vez mais o empregador, as empresas podem ajudar muito na mudar esse cenário fraudulento. Né? Então, hoje nesse cenário de plano de saúde, mais ou menos 60% das pessoas que acessam pelo meio corporativo. Ou seja... 60%? 60%. Tá. Né? Um pouquinho mais de 60%. Tá. Mas mais que 60% acessam porque tem É o plano da empresa. É o plano da empresa. Que dá. Então, se a empresa estiver engajada em mudar, né, em coibir esse tipo de infração, a gente com certeza consegue tirar esse desperdício, essa fraude. Isso tem acontecido? Isso tem acontecido. Tem acontecido? Graças a Deus está começando. Empresa, por exemplo, que demite o funcionário porque soube de fraude. Saiu no jornal recentemente plano de saúde. Um grande banco, né, de varejo que demitiu uma série de funcionários porque sabia que esses funcionários estavam tendo esse tipo de comportamento fraudulento. Então, para a gente poder trabalhar de forma assertiva, como é que a gente consegue identificar
quem são os prestadores que estão de forma sistemática onerando o sistema por esse tipo de comportamento e quem são os indivíduos que estão fazendo mau uso desse plano de saúde, desse recurso que a empresa investe, e isso está inflacionando todo o sistema, né? Então, eu já tenho visto empresas fazerem isso. Guilherme, por que a Vivo, essa gigante aí das telecomunicações, resolveu investir em vocês? Legal. A Vivo, acho que é uma marca super reconhecida, tem um canal, tem uma distribuição muito grande, então tem mais 100 milhões de usuários, e ela tem uma tese que é muito legal, que é a tese de saúde. Ela de fato acredita que ela pode levar acesso à saúde por meio dos seus canais que ela já tem, do relacionamento que ela tem. E é uma marca muito bem conhecida. Então, aqui, como é que a gente consegue usar a Vivo, junto com a Vivo, em promover acesso? Dá acesso a quem não pode. Então, a gente tem 100 milhões, a gente tem 150 milhões de brasileiros que não têm plano de saúde. E que hoje estão, eventualmente, numa fila do SUS tentando acesso, que estão adoecendo na fila, que estão esperando uma mamografia e nunca fizeram. E agora tem câncer, e agora já está mais tarde. Então, existe um momento muito importante para a gente, que é a promoção. É pegar o diagnóstico precoce, é prevenir doença. A gente criou o nosso sistema, infelizmente, o nosso sistema de saúde público e privado, muito focado na doença. Só que a doença é muito... Depois que já foi, você tem perda de qualidade de vida, você tem um custo mais alto. Como é que a gente reverte isso? É ir para o lado da prevenção e diagnosticar doenças o quanto antes e prevenir riscos de adoecimento. Então, a Vivo entende, e ela tem já uma área, um produto de saúde, em que ela dá acesso à saúde para os seus clientes. E a gente, foi super legal saber que eles tinham o mesmo propósito que a gente, de democratização, e junto a gente está galgando aí esse crescimento junto com a Vivo nessa população super carente. Maria, como é que a inteligência artificial ajuda o setor? Nossa, ajuda demais, assim. Como o Guilherme colocou, eu acho que tem vários desafios, né? A gente falou um pouco do desafio da gente conseguir identificar rapidamente as pessoas que podem ficar doentes, né? A partir daí, eu quero trazer o melhor cuidado em função da situação de saúde de cada indivíduo. Como é que eu trago o melhor cuidado para você? Eu preciso me relacionar com você, indivíduo, né? Eu preciso fazer uma jornada que faça mais sentido para você. E navegar nesse sistema, como o Guilherme falou, é super complexo. Então, a gente no Zen Club, a gente lançou a Clary, que é a inteligência artificial, que a gente nomeou, né, carinhosamente, Clary. E acho que a primeira coisa que a gente entregou para o paciente, que eu acho que é super legal e inovador, é o seguinte: como é que eu consigo maximizar, né, a chance de eu conseguir engajar aquele paciente com o seu prestador, né, com o seu terapeuta? A partir daí, como é que eu consigo trazer informação, conversar naturalmente, né, com esse usuário, que o filtro de uma busca não poderia chegar, né? Então, a Clary, ela é basicamente um assistente virtual, né, de saúde, que conhece essa pessoa, que conversa com essa pessoa, que traz o profissional de forma mais assertiva do que um filtro simples, né? Que traz um conteúdo, por exemplo, pertinente naquele momento que aquela pessoa está passando por uma crise de ansiedade. Então, eu acho que tem essa parte de gerar valor para o paciente e, principalmente, como é que eu consigo auxiliar os prestadores para dar um melhor cuidado para aquele indivíduo? E dar um melhor cuidado, muitas vezes, significa garantir que aquele tempo de consulta seja amplamente utilizado com foco, né, de cuidar do paciente. Tirar atividades burocráticas e administrativas que hoje ele faz, porque ele tem que fazer, e a inteligência artificial pode ajudar ele. Por exemplo, vou reagendar todos os meus pacientes porque eu vou tirar férias. É uma atividade que, em determinado momento, aquele prestador tem que parar para poder fazer isso e não está cuidando do paciente. Ou, através da consulta, eu já escrever tudo o que aconteceu naquela consulta e preencher o prontuário de forma automática, tendo em vista que parte considerável do tempo de consulta, aquele prestador tem que parar para poder preencher. Então, acho que a IA vem gerar muito valor, seja para o usuário final ou seja para os prestadores. Tem um ponto legal. A capacidade que a AI tem de gerar insights e alertas para o profissional. Lembra que o profissional está com um volume enorme de pacientes. Nem sempre ele vai estar capturando a nuance daquele caso clínico e como é que a AI pode ajudar na tomada de decisão. Olha, tem pacientes aqui que eram super graves e não voltaram.
Vamos fazer o contato com eles? Olha a proatividade do cuidado e a melhora do cuidado que você pode dar para esse usuário. Então, assim, é disruptivo. Eu acho que consegue fazer, quase que ajuda a gente dar um acesso super personalizado para quem jamais teria capacidade de pagar por isso. Então, é incrível como que a AI pode trazer eficiência e qualidade para o sistema de saúde. Uma vez eu conversei aqui na Jovem Pan com um alto executivo de um grande hospital de São Paulo e ele me contou que o ideal e que ele vê como futuro é que os hospitais, nas grandes cidades principalmente, diminuam e que o ideal seria você pensar em prevenção de saúde. Algo que nos Estados Unidos é levado muito a sério. Né? A One Medical era uma plataforma ali muito focada ali na prevenção, para você remediar o máximo da gente ir para o hospital, para prevenir, para evitar ao máximo o hospital. A gente está longe, a nossa realidade brasileira, a gente está longe disso? Eu acho que a gente está longe, mas tem soluções. Né? Tem solução. Tem solução. Eu acho que o primeiro ponto sim, a atenção primária, o cuidado primário, ele deveria prevenir para que eu não chegue doente num hospital. Esse é o primeiro ponto. Então, sim, a gente consegue mudar o substrato orgânico da doença. Então, à medida que eu consigo fazer mais mamografias em mulheres que têm risco de câncer de mama, mais controlar pressão em pacientes que já têm indícios de aumento de pressão. Quanto mais eu faço isso, mais eu mudo o curso da doença. Então, eu reduzo o adoecimento da população. Mas tem um segundo ponto, que ele é muito específico do nosso sistema de saúde, que é o comportamento do usuário. O que é isso? Hoje, o beneficiário de um plano, ele tem um cartão de crédito ilimitado. Isso é só uma... não é um cartão de crédito limitado, mas ele usa como se fosse um cartão de crédito limitado. Quando ele tem coparticipação é muito pequena, ele não tem franquia. Então, ele usa esse cartão de crédito para acessar um hospital. Quando ele está, por exemplo, com uma dor de cabeça que ele poderia se prevenir com um médico de atenção primária, se prevenir de outras formas. Então, o sistema está usando a alta complexidade para tratar coisas simples. E isso é onde tem um desperdício danado de custo aqui. Então, a atenção primária, o cuidado preventivo, ele não só vai resolver o adoecimento, que no médio e longo prazo vai gerar um baita de um saving e gerar acesso, né? Porque a gente tem um problema de inflação médica relevante no Brasil, mas como também vai melhorar a jornada do usuário. A gente entrega muita tecnologia, muita complexidade, muita coisa para casos simples. Então, como é que a gente muda isso? Então, tem uma questão de jornada e fragmentação do cuidado que a gente consegue apoiar com tecnologia e com melhores processos aqui dentro. Então... E aqui, só para complementar, eu fui diretora de produto coordenado, tá? O que é isso, efetivamente, né? E eu digo quando eu trabalhava em operadora de saúde. Em operadora de saúde. Era efetivamente pensar num produto em que você efetivamente conhecesse quem é aquela pessoa, entendesse quais as patologias, quais doenças ela tem ou que ela pode ter por conta do seu histórico, né, médico, familiar e etc. E você trazer ela para a prevenção em função das suas doenças. O que acontece é que tem dois problemas. As operadoras têm muita dificuldade de conhecer efetivamente como é que está a situação de saúde de cada indivíduo. Porque é fragmentado o sistema. São vários médicos diferentes, ainda até muito pouco tempo, em sistemas muito diversos. Então, é muito difícil entender aquela pessoa e juntar toda essa peça de problemas para poder travar o diagnóstico e montar uma jornada mais assertiva. E o segundo ponto é efetivamente isso que o Guilherme colocou. Dado que a gente se regula aqui no nosso sistema, então eu tenho acesso, eu vou no prestador que eu quero, a hora que eu quero, né, da forma que eu acho que faz mais sentido, é muito difícil você conseguir ajudar essa pessoa, navegar essa pessoa para essa jornada de prevenção e de autocuidado. Então, à medida que a gente tem informação, que a gente passa cada vez a ter mais informação e dado, e a gente consegue ter mais diagnóstico, e à medida que eu tenho, e assim, vou trazer a IA de novo, né? Ferramentas que fazem com que a gente dê mais informação, navegue de forma mais assertiva, mais personalizada, né? Cada uma das pessoas desse sistema, a gente tem muito mais chance de chegar nesse lugar. De levar para uma atenção primária, para uma consulta com um especialista, em vez de para um hospital, num caso mais crítico depois que a pessoa já adoeceu. E não está longe, tá? Esse ponto não está longe, porque hoje a gente já tem algoritmos
de AI que conseguem determinar, por exemplo, que um paciente, só por ter feito uma consulta de um nutricionista de endócrino e ter medido 2 vezes a glicada, ele tem uma alta probabilidade, por exemplo, de ter diabetes. Olha como é simples. E eu diagnosticando esses casos, eu consigo promover um cuidado coordenado para eles. E isso muda a jornada e muda o desfecho final. Muito bem. Eu quero muito agradecer a presença do Guilherme Weigert, da Maria Barreto. Brigadíssimo pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigada a você, Bruno. Obrigado, Bruno. Prazer. E olha, o Show Business de hoje vai ficando por aqui. Eu sempre agradeço a sua audiência, a sua companhia, a sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. Realização Jovem Pan News.